prazer, mais uma vez, estarmos aqui no canal da ANUP, realizando mais um webinar nesse período tão difícil que está todo mundo passando. Nós temos, então, essa oportunidade de nos encontrar, mesmo que virtualmente. Hoje nós temos um evento muito caro para a ANUP e nós temos que agradecer e homenagear o nosso amigo, ex-ministro e deputado federal Osmar Terra, que não pôde estar aqui conosco hoje, mas ele é a razão, o início e o meio, né? Não vou dizer que é o fim, mas é o início e o meio dessa história toda de primeira infância. E graças a eles, a ANUP teve contato com pessoas tão importantes quanto Eli, a Vital, o professor Vital, a deputada Leandre, nosso Rafael Calu, Cláudia, enfim. E principalmente Júlia, que pegou esse bastão e tem corrido essa maratona de forma muito competente, muito dedicada, né? A ideia desse evento hoje é fundamentalmente apresentar para vocês, para aqueles que ainda não conhecem, né? Uma brilhante palestra que eu sei que vai ser do professor Vital, um homem dedicado há muitos anos a essa causa, a nossa deputada Leandre, que dirige a nossa frente parlamentar e que mantém essa frente parlamentar funcionando, votando projetos, aprovou o marco e não cessa a discussão sobre essa questão, esse problema que é a primeira infância no Brasil, a dificuldade de levar esse programa de estimulação a grande parte da nossa população que está aí abandonada pelo poder público, imerso na pobreza e ali dependendo do cadastro único para se alimentar, né? E o Rafael Calu, nosso companheiro do MEC, uma pessoa que nos ajudou muito quando era chefe de gabinete do nosso agora saudoso ministro, ex-ministro Mendonça. Mendonça, a gente era feliz e sabia. Essa é que é a boa notícia. A gente era feliz e sabia. Então, hoje, nós vamos fundamentalmente lançar o nosso desafio. Ele se chama um desafio porque nós estamos desafiando professores e alunos a empreenderem inovação, empreenderem novas técnicas, empreenderem mecanismos de tecnologia que possam levar esse programa aos mais recônditos lugares do Brasil. Hoje essas visitas são presenciais. Quem sabe nós temos aí um grupo de professores e alunos da área de tecnologia que cria um robozinho, que a gente leva o robô uma vez por mês, ele faz o serviço durante 3 semanas e só na 4ª semana o nosso visitador precisa ir lá de novo. Enfim, nós temos um desafio enorme e a beleza desse programa é que ele nos ensina que a vida começa aos 3 meses na barriga da mãe e a grande batalha se luta até os primeiros 1000 dias. A conscientização disso, levar isso para os nossos programas de formação de professores, levar isso para os nossos dirigentes, e daí a importância de ter a deputada Leandre conosco, porque ela é a nossa voz na Câmara, ela é a nossa voz lá no Congresso, né? É muito importante porque esse programa, de fato, muda vidas, muda destinos e salva pessoas e suas famílias. Tem uma parte do filme que eu não posso falar, que eu fico com vontade de chorar, que foi um dos primeiros filmes que a Eli fez, e tem uma mãe, ai, gente, desculpa, chorando e dizendo: é a primeira vez que meu filho recebe uma visita. É um negócio tão comovente, e era um garoto de Zika vírus. Então, assim, você me desculpa, esse é um programa que, para mim, é muito emocionante, e mudar vidas não é uma coisa trivial, mas ela pode ser simples se nós nos unirmos e trabalharmos nesse sentido. Desculpa, obrigada, sejam bem-vindos. Obrigada, Beth, por dar boas-vindas a todos. Eu sou a Júlia, eu sou gerente de responsabilidade social da ANUP, e dentro da associação sou eu que toco o projeto O Desafio Universitário pela Primeira Infância. Então, eu vou fazer uma fala breve sobre o desafio, passar algumas informações, uma fala mais institucional. Em seguida, eu passo a fala para o professor Vital, que vai fazer sua palestra, e depois para os nossos parceiros, né? Eu queria muito agradecer a todos que estão nos assistindo hoje e também agradecer especialmente a nossos convidados, que aceitaram prontamente o convite, assim que a gente chamou, todos aceitaram, claro, faço questão, e isso significa uma rede que a ANUP vem construindo ao longo desses 2 anos e meio que vem trabalhando com a primeira infância.
Então, vamos lá. O grande objetivo do desafio é estimular professores e alunos, né, universitários a desenvolverem projetos, a colocarem seu talento, sua energia para desenvolverem projetos voltados para a primeira infância. E aí, cabe registrar que a gente abriu o desafio para instituições de ensino, tanto privadas, né, somos uma associação de universidades privadas, mas também para as públicas, porque é um programa de responsabilidade social, como a Beth falou, é um programa para transformar vidas. Então, todo mundo que tiver uma ideia, que quiser colocar sua energia nisso, é muito bem-vindo. A gente espera muito ter inscrições de todo tipo de instituição de ensino, federais, estaduais, municipais, católicas, comunitárias, evangélicas, enfim, e as privadas, claro, todos os segmentos. E também deixar claro que é um desafio para todo e qualquer curso universitário. Porque a gente acredita que a primeira infância ela é essencial, que a gente tenha todos os saberes olhando para essa fase da vida e trabalhando em conjunto, entendendo que é a prioridade absoluta, que é o melhor investimento para a gente ter um mundo mais justo e menos desigual. Então, esperamos projetos de instituições de ensino públicas e privadas e de todo e qualquer curso universitário. Tá bom? Esse é um recado bem importante que a gente queria passar. Então, dito o objetivo, eu vou falar um pouco dos critérios do desafio universitário pela primeira infância. A gente está convidando grupos compostos por, no mínimo, um professor e 2 alunos. Tá? Esse é o número mínimo, lembrando que o número máximo fica a critério de cada um. Pode ter mais de um professor, pode ter vários alunos, e o objetivo é esse. A gente só precisa que tenha um professor tido como o orientador, né? O nosso ponto focal, para a gente se comunicar durante o desafio. E a gente também, como eu falei, pode ter professores e estudantes de vários cursos. E esse grupo de professores e estudantes, eles vão pensar em projetos que vão ser desenvolvidos e desempenhados nas suas atividades acadêmicas, seja na disciplina, seja no projeto de extensão, seja uma atividade complementar, enfim. É um projeto para ser pensado e ser desenvolvido na instituição de ensino e com seu entorno, né? E aí os critérios que a gente vai usar para avaliar os projetos, entender se esses projetos têm aderência ou não, se são do jeito que a gente imagina que seria um modelo bacana, são basicamente os seguintes. Projetos que sejam baseados em evidência científica, né, que a gente veja por que aquela ação, por que esse público, por que atingir. Então, a gente vai estimular vocês aqui, procurem, em base em seus projetos, em evidências científicas. Também que tem a questão da interdisciplinariedade, e a gente gostaria muito de ter projetos que envolvam alunos e professores de vários cursos juntos, justamente para reforçar o caráter da intersetorialidade na primeira infância. Então, se a gente tiver projetos que tem alunos de comunicação, psicologia, pedagogia e saúde, até arquitetura, enfim, que tem o pilar das amigas das crianças, isso seria incrível. Também a questão da inovação, né, tratar um problema social de uma forma mais eficaz, eficiente, criativa. E também a gente gostaria de ver a perenidade do projeto. Quando o desafio pela primeira infância sair, será que isso vai conseguir entrar na agenda da instituição de ensino? Isso pode ser uma coisa que seja recorrente dentro daquela disciplina ou daquele curso? A gente gostaria muito também de ver isso. E também a questão do público beneficiário, que é um público em maior situação de vulnerabilidade social. Afinal, é um projeto de responsabilidade social. Então, são basicamente esses critérios, lembrando que esses critérios não são condicionantes, ou seja, se não atender a um deles, o grupo não será excluído, mas aquele grupo conseguir alcançar esses critérios, ele vai ter uma maior pontuação para passar para as seguintes etapas. Falado sobre isso, eu preciso registrar também que, dentro do universo da infância, a gente vai pedir que os projetos eles sejam ligados a algum dos 2 temas principais, que são parentalidade e as amigas da criança. E aí eu deixo para os nossos especialistas falarem mais sobre o tema mais na frente. E depois de ter falado sobre as etapas, sobre os critérios, eu vou trazer para vocês as etapas. A gente teve que mudar um pouco a metodologia. A gente estava com tudo pronto para lançar em março, mas aí veio a pandemia, o distanciamento social. As instituições de ensino começaram a suspender as suas aulas, então a gente segurou um pouco, mas teve um lado positivo porque a gente mudou um pouco a metodologia e a gente está fazendo uma metodologia, vai ser toda online, o processo seletivo, mas que a gente leve conhecimento e capacitação durante todo esse processo. Então, a gente está se preocupando muito com isso. Vai ser praticamente um processo de aceleração das ideias. E eu vou explicar o porquê agora nas etapas.
Essa primeira etapa é de inscrição, as inscrições já estão abertas, elas vão ficar até o dia 16 de agosto, então é um tempo considerável, né, para que vocês pensem nos seus projetos. Lembrando que nessa primeira etapa, o primeiro formulário de inscrição é simples, então não tenham medo, meu Deus, é muito complexo, enfim. A gente quer ter uma ideia do que vocês estão pensando, de qual é o projeto de vocês. Então, o primeiro formulário são poucas perguntas e é simples. E aí, durante esse período de inscrição, a gente vai promover alguns webinars, cerca de 5 ou 6 webinars, para levar mais informação a vocês sobre o tema da primeira infância, para quem quiser acessar. Então, a gente vai ter um webinar só de parentalidade, outro só de cidades amigas da criança, outro sobre mudança de comportamento. No outro, a gente vai chamar vários profissionais de diversas áreas para eles mostrarem como eles atuam com a primeira infância, economia, administração, direito, enfim, vários cursos para repassar esse caráter de que todos os saberes devem olhar para a primeira infância e devem se capacitar sobre esse tema. E a gente, depois da primeira fase, 30 grupos vão passar para a segunda fase. E nessa segunda fase, aí sim, é que vão detalhar mais o projeto. Vai ter um formulário mais detalhado, mas para isso a gente também vai levar conhecimento, a gente vai disponibilizar conteúdo sobre como escrever um projeto, sobre teoria da mudança, com o time da Ponte a Ponte, que é super capacitado. E também vocês vão poder tirar dúvida com consultores, tá? Especialistas no tema da primeira infância, a Úrsula Troncoso, do Pilar de Cidades Amigas da Criança, e a Ana Chiesa, uma grande especialista também na área de parentalidade. E aí, depois que vocês aprofundarem o projeto, responderem ao segundo formulário, vamos passar até 10 grupos para a fase final. E aí, esses 10 finalistas já vão ter uma premiação proporcionada pela OEI. A OEI vai reunir os projetos finalistas numa publicação. Eles vão editar essa publicação e vai ser publicada em português e em espanhol e vai ser disseminada pela rede de universidades da OEI. Então, é uma grande oportunidade, né, de mostrar o seu trabalho para essa rede. Isso foi muito bacana, essa parceria com a OEI. A gente ficou super feliz porque a gente vai poder registrar o desafio, a metodologia e os projetos finalistas. E os 10 finalistas vão se preparar para fazer uma apresentação, um pitch, né, para enviarem para os jurados. Mas, também nessa fase de apresentação, de se preparar para a apresentação, a gente vai colocar eles em contato com mentores, especialistas no campo da inovação social, empreendedorismo social, negócios de impacto, para que eles refinem o projeto e também possam se preparar para o pitch. E a gente já tem confirmado pessoas muito bacanas do Impact Hub DF, da Quintessa, do Instituto CED, estamos convidando mais outros. Então, mais uma vez, nessa etapa, a gente vai levar conhecimento, vai levar o conhecimento desses mentores para os grupos. E aí vamos ter 3 finalistas que vão ser escolhidos pelo júri. Esse júri também é composto por profissionais especialistas em educação em primeira infância, de empresas, pessoas também do terceiro setor e também do governo, né, de ministérios, enfim. Então, é mais uma chance de vocês se mostrarem para esse júri, né? Isso tudo agrega no desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas que estão participando do processo. Por fim, os 3 vencedores vão receber o recurso de R$10.000 para implementar o projeto no semestre subsequente, ou seja, 2021.1. Durante a implementação vão ter mentoria da Ponte a Ponte também e vão ter interação e capacitação com especialistas em primeira infância da Colômbia e do Chile, mais uma vez uma oportunidade proporcionada pela OEI. Então, acho que deu para ter uma visão geral do processo, da metodologia. A gente, como eu disse, espera levar conhecimento, agregar valor durante todo o processo de seleção para vocês. E agora, para finalizar, eu queria só passar alguns recados. Entrem no site do desafio, naveguem, baixem o regulamento, leiam, acessem o blog. A gente tem um blog lá com a curadoria incrível de material. A gente vai estar alimentando esse blog durante todo o processo de seleção. E também esse webinar vai ficar gravado lá. E se tiverem dúvida, também tem um campo, a gente responde bem rápido para vocês. E também compartilhem com seus colegas, com seus professores. Enfim, é um projeto feito com muito carinho, com muitos parceiros. Eu não consigo nem citar todos aqui, mas Ministério, CNJ, Frente Parlamentar, Fundação Bernardo Van Lee, OEI, enfim, muita gente boa. E a gente espera que vocês gostem bastante. Muito obrigada. Mais uma vez, eu vou passar a palavra para o nosso querido professor Vital. Professor Vital, antes do senhor, eu queria falar 2 coisas. Primeiro, agradecer também, eu sei que a gente não pode citar todos os parceiros, a gente tem que citar
a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que foi, quando o Dudu ainda era presidente, foi o primeiro parceiro que a gente teve, foi quem nos deslindou esse mistério e nos apresentou a Eli, a nossa super Eli, né? Que então Isso tem sido mesmo, Beth. nossa guia durante esse tempo Nós, inteiro. nós E desenvolvemos um conteúdo que é uma disciplina sobre primeira infância que a gente oferta a toda instituição de ensino que queira usar esse conteúdo e incluir na sua grade curricular, e foi feito em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. a gente trabalhou a história do selo da escola parceira da primeira infância, mas, infelizmente, nenhum ministro da Educação se interessou pelo assunto. É legal, mas tem que conversar com o INEP, aí dá aquela preguiça, o ministro tem mais o que fazer e largou o assunto para lá. Mas a ideia é, toda universidade, toda faculdade que implantar no seu programa de formação de professores a disciplina indicada e desenvolvida pela fundação, ela teria, não imediatamente, obviamente ela tem que implantar, tem que criar uma área de estágio, tem que ter um supervisor, os alunos têm que fazer visitação na comunidade próxima. Num período de 3, 4 anos, isso valeria uma nota no instrumento de avaliação no quesito de responsabilidade social. Então, ele poderia tirar 5 se tivesse esse selo e se mantivesse o padrão de oferta da disciplina. Mas esse é um outro assunto. E, não mandei indireta para você não, viu, Calu, porque você apoiou. Calu deu uma risadinha ali, mas não foi indireta não, Calu. E a última coisa que eu queria dizer para vocês aqui rapidamente é o seguinte, eu estou aqui no YouTube, estou vendo que tem Recife, tem Paraíba, tem São Paulo, tem Ribeirão, tem... Talvez a gente possa fazer, Júlia, para você pensar, o webinar, porque agora o webinar é o seguinte, né? É só juntar todo mundo, bota a câmera, está todo mundo junto. Trazer essas pessoas, estou vendo ali do sonho, não sei o quê, as pessoas que operam, quem está lá na ponta, que são os coordenadores que a gente encontrava nas reuniões lá do Ministério da Cidadania, com bandeira, charanga, batendo palma. Vamos começar a reunir essas pessoas, vamos começar a fazer coisas independente do... seja ou não ligada ao programa do desafio, vamos começar a trazer essas pessoas e discutir a experiência delas, porque nós estamos com mais de 160 pessoas. Aí vocês vão dizer, nossa, mas só de 160, eu já vou em webinar com 400. Mas o webinar é isso mesmo, é 100, 120, 80, 40, já vi webinar com 30. Então, assim, 160 pessoas pararem e nos ouvirem é mais do que a gente consegue colocar ali no nosso plenário do corredor das comissões, não é isso, deputada? Então, olha, muito obrigada por todos, viu? Eu agora já não vou chorar mais, agora eu já me acalmei. Então, a palavra é sua, professor Vital, maravilhoso. Muito obrigado. Eu agradeço, Elizabeth e a Júlia, o convite para estar aqui e agradeço a confiança que vocês tiveram em me convidar para fazer parte desse time que eu admiro, que eu respeito, que eu tenho muito carinho e com quem eu tenho sempre aprendido. A Júlia fez uma fala muito interessante sob o ponto de vista do significado da primeira infância, a importância da primeira infância. Então, o que eu disser agora, de certa forma, é um desdobramento, um aprofundamento daquilo que a Júlia já fez menção. A primeira pergunta que eu faria é a seguinte: a primeira infância tem algum significado importante e transcendental que mereça ser objeto de políticas públicas, mereça os estados, o que eu digo, os estados, os países, né, as nações, preocuparem-se com as crianças pequenas, diante de tantos desafios e tantos problemas que um governante tem, na área econômica, na área social, na área política, na área da ética, da segurança, etc. Pensar e preocupar-se com os bebês, com uma criança de 5, 6 anos, ou com uma infância, né, que está em casa dos pais. Bom, essas crianças pequenas estiveram, por muitos séculos, eu diria assim, circunscritas ao espaço doméstico. A família competia a cuidar e educar até que as crianças
crescessem e pudessem ir à escola e participar da vida social, posteriormente no trabalho, enfim, ocupar um lugar na sociedade. Até vocês são capazes de recordar um ditado que a gente às vezes ouvia, um ditado, uma frase, né? Quando a criança queria se intrometer na conversa dos adultos, entrar na roda, assim, vai para lá, menino, cresça e apareça, ou seja, vai crescer primeiro para depois você aparecer. Né? E como que de repente ela apareceu? O século XX trouxe a criança pequena da sombra das políticas sociais, do anonimato, da invisibilidade para a área da visibilidade social e política. Hoje a criança ocupa um lugar de destaque, eu diria que ela está no topo das preocupações mundiais. E isso, a gente diz, não, mas o topo das preocupações mundiais são as questões do meio ambiente, né? Tanto assim que os ODS fizeram um plano, né, para, até 2030, todas as nações assegurarem a sustentabilidade do planeta Terra. Então, não é isso mais importante? Isso é tão importante. E as crianças são tão importantes que elas ocupam um lugar dentro dos ODS. Vejam bem, todos os países que firmaram os objetivos do desenvolvimento sustentável e assumiram o compromisso com aquelas metas, sabem e têm que cuidar das crianças em pelo menos 4, 5 dos objetivos. Ou seja, nunca as crianças tinham ocupado lugar num planejamento econômico, num planejamento do meio ambiente, num planejamento mundial, como esse que é dos ODS. Então, elas estão realmente no topo das preocupações mundiais. Claro, já no século XVII, XVIII, havia preocupação com as crianças aí, sobretudo com aquelas crianças que eram filhas de famílias trabalhadoras no tempo da Revolução Industrial. A mortalidade infantil cresceu violentamente, as mulheres iam trabalhar nas fábricas, as crianças ficavam sozinhas em casa, havia muito acidente, muitas levavam as crianças para a fábrica, elas morriam na umidade, no barro, na terra, nos acidentes das fábricas e tal. Então, essas preocupações fizeram com que surgissem, até dentro das empresas, iniciativas de atendimento à criança, mas era sempre numa área, assim, sabe, de assistencial, de caritativa, de proteção para evitar um acidente maior, um problema maior, e não era uma política, não era uma ação mais abrangente do Estado para as crianças. Agora, no século XX, e até uma escritora americana chamada Ellen Bee falou que o século XX era o século da criança, o século XX foi revelador, né? Já em 1924, a Conferência de Genebra fez uma primeira declaração sobre a criança como pessoa que tivesse direitos. Mas só em 1959, né, 35 anos depois, a ONU fez a Declaração dos Direitos da Criança. Já havia a Declaração dos Direitos Humanos e tal, mas aí perceberam que criança, além dos direitos humanos que ela tem direitos específicos de criança. Só que criança, nessa época, e nessa declaração da ONU, é 0 a 18 anos. O Brasil é que faz uma distinção entre criança 0 a 12 e de 12 a 18, adolescente. Mas o child, o direito da criança, que no inglês é o child, vai de 0 a 18 anos. Então, mas, de qualquer forma, é uma preocupação com esse segmento etário. 30 anos depois, em 1989, a ONU fez a Convenção dos Direitos da Criança. Essa já foi muito mais profunda, muito mais detalhada e mais importante no sentido de que ela é uma convenção, não é uma mera declaração. Os países que firmaram a convenção se comprometeram com aqueles direitos que a criança tem ali definidos. No ano seguinte, vejam bem, a primeira conferência de cúpula que a ONU fez, ou seja, reunindo todos os chefes de Estado e os presidentes das nações, foi sobre a criança. A primeira conferência, depois eles fizeram muitas outras conferências de cúpula, mas a primeira foi sobre a criança, em 1990. E no ano 2002, novamente a ONU se reúne e faz um documento chamado Um Mundo para a Criança. Interessante que aqueles senhores engravatados naquele prédio majestoso da ONU se reúnam e dizem: nós queremos um mundo para as crianças.
Bom, além disso, Unicef, Unesco, OPAS, que são organismos especializados das Nações Unidas para os assuntos de educação, saúde e assistência à criança e proteção à criança, especificamente Unicef com foco na criança e no adolescente, fizeram muitas conferências, muitos documentos, muitas orientações e muitas ações para proteger as crianças. E no Brasil? O Brasil, primeiro, participou de todos esses eventos e também teve o seu grande evento, que foi a Assembleia Nacional Constituinte. Eu marcaria esse momento, longo momento da Assembleia Nacional Constituinte, quando o Brasil se mobilizou para construir uma carta de princípios fundamentais da nacionalidade brasileira, da nossa noção de povo brasileiro, de que nós queremos para o nosso povo, que é a Constituição, depois dos anos da ditadura militar. Nesse período, as crianças tiveram um papel, uma presença e uma voz expressa no Congresso Nacional. E o Movimento Nacional Criança Constituinte, que mobilizou, junto com outros movimentos, mobilizou o país inteiro para elaborar propostas para a nossa Constituição, do que nós queríamos sobre as nossas crianças e para as nossas crianças. E eu destaco 3 palavras-chave fundamentais. Primeiro, criança é pessoa na inteira dignidade humana. Criança não é projeto, criança é. É e vive a infância como período fundamental, decisivo, significativo da sua vida e tem que viver como criança. Primeiro, pessoa na inteira dignidade humana. Segundo, cidadã. Na época, tinha gente dizendo, a criança não é cidadã, a cidadã começa aos 18 anos, aos 21 anos, quando ela tem autonomia, quando pode casar, quando vai votar, quando pode dirigir carro. Nós dizemos, não, a criança é cidadã desde que nasce, porque ela está nesse país, habitando no meio da sociedade como uma pessoa que tem um lugar, cidadã. E terceiro, sujeito de direitos. O atendimento que se faz à criança não é caridade, não é benevolência, não é pena, não é investimento, porque aí a gente tem um bom retorno. Não, é um direito fundamental dela. Por que é direito? Porque esses elementos que a gente define como direito à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, ao esporte, ao brincar, à proteção, etc., são constitutivos do seu eu. Ela se forma pessoa, se forma cidadã, se completa como membro da sociedade na medida em que esses elementos, educação, saúde, assistência, alimentação, né, estão presentes. Sem isso, ela definha, ela morre, ela não se forma. Então, eles são direitos porque são constitutivos da sua personalidade. Aí, depois da Constituição, nós temos o artigo 227, que é paradigmático, mas outros também são importantes, né, porque diz uma coisa importantíssima: os direitos da criança e do adolescente devem ser assegurados pela família, pela sociedade e pelo Estado com absoluta prioridade. Vejam bem, então nós temos a família, não exclui a família, o Estado não é pai, não é mãe, ele não substitui, né? A família tem um papel, a sociedade não pode se eximir. Ah, mas isso é coisa dos pais, é coisa do Estado. Não. A sociedade, como sociedade, por meio de suas organizações representativas que cuidam da criança, que se preocupam por ela, né? Mas também todos os indivíduos da sociedade são responsáveis pelas suas crianças, pelas crianças do seu bairro, da sua rua, da sua cidade, do país. E terceiro, o Estado. Depois da Constituição, aí vem o Estatuto da Criança e Adolescente. E um passo a mais, no sentido de aprofundar aquele olhar para 0 a 6 anos, veio o Marco Legal da Primeira Infância. É considerada esta a lei mais avançada do mundo sobre as políticas públicas e o atendimento integral e integrado das crianças na faixa de 0 a 6 anos. É considerada a lei mais avançada. Claro, tem países que atendem muito bem as suas crianças, que elas estão plenamente desenvolvidas ou têm todas as condições de desenvolver o seu potencial. Esses não precisam de leis. Mas países como o Brasil,
onde a gente tem uma desigualdade gritante, onde algumas crianças têm todos os meios para desenvolver-se e aprender e interagir, outras crianças, e um grande número delas, né, não têm o mínimo necessário, nem sequer para se alimentar, para vestir, para ter um calçadinho, para ter livros em casa, para ter brinquedos, para ter um espaço para brincar. Tem crianças que pisam na lama, que pisam no esgoto, que corre a céu aberto. Tem crianças que passam fome, que não têm um quarto em casa, que dormem no mesmo quarto dos pais e com seus irmãos. Então, essa desigualdade, que é gritante, ela precisa ser enfrentada. E aí o marco legal da primeira infância olhou para a característica específica das crianças de 0 a 6 anos, porque o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, ele olha de 0 a 18. E, se vocês observarem dentro do Estatuto, 80% do que está ali escrito é sobre problemas da adolescência, problemas que afetam o adolescente, né? E como resolver, como encaminhar, como que agir no sistema de garantia de direitos, como proceder o atendimento de um adolescente que tem infração da lei. E a criança pequena continua um pouco na sombra. Eu faço a seguinte metáfora. Vocês estão assistindo uma peça de teatro, aí abre o palco. E a gente vê lá adolescentes brincando, dançando, competindo, fazendo a sua performance. E nós não vemos crianças. Mas chega alguém, abre a cortina, abre mais a cortina, e nas laterais a gente começa a ver criança. O que o marco legal da primeira infância fez? Ele abriu a cortina do nosso olhar para enxergar as crianças que estavam atrás, que estavam na sombra, que estavam numa zona não iluminada. E o marco legal da primeira infância, então, é uma lâmpada que se abre sobre crianças de 0 a 6 anos, para que a gente enxergue o que há de característica, o que é de específico, o que é preciso atender para que essa criança tenha a sua cidadania plena e seu desenvolvimento. E por que a primeira infância adquiriu esse destaque? Tem vários fatores, eu vou mencionar uns 3, 4. A primeira é a consciência da sociedade. Acho que a sociedade começou a enxergar a criança, começou a perceber que a infância tem um significado na vida das pessoas, que cuidar da criança é importante, porque a gente tem uma adolescência mais integrada, mais equilibrada, tem uma vida adulta mais sadia, etc. Mas um outro fator fundamental é o avanço das ciências. E vocês que são do ambiente acadêmico, que estão na universidade, que fazem da universidade o seu campo de conhecimento de si mesmos e do mundo, e para o exercício da sua profissão, sabem qual é o lugar da ciência na construção do conhecimento e na ação que a gente vai executar. Pois bem, as ciências pesquisaram o desenvolvimento humano, e quando se dedicavam ao adulto, não encontravam bem a causa do por que tinha acontecido isso, o que gerou tal comportamento, e iam regredindo até chegar na infância. E, chegando na infância, dizem, aqui está o começo. Tem uma frase que Freud cita, mas que ele pegou de um poeta inglês chamado Wordsworth, que diz assim, a criança é o pai do homem. No caso aqui, a criança é o pai da mulher, o pai do homem, no sentido genérico, né? E Freud pegou essa frase porque ele queria, com essa frase, explicar quanto ele encontrou de relação entre as experiências infantis e o comportamento adulto, os valores, os sentimentos, as formas de agir, os traumas que um adulto apresentava. Nesse sentido que a infância é o pai do adulto. Mas são várias as ciências que pesquisaram o desenvolvimento infantil. A mais conhecida é a psicologia, né? A psicologia da infância. Mas a pedagogia é uma ciência também, né? A ciência da educação
porque os professores estão em contato direto, e muitos biólogos, muitos profissionais de outras áreas também pesquisaram dentro da educação e foram percebendo que os estímulos educativos que a criança recebe do comecinho da vida, nos primeiros anos, eles têm um poder de marcar muito mais o pensamento, o sentimento, as emoções, as expectativas e as confianças ou as desconfianças que as crianças têm. A medicina é outra que mostra a relação profunda entre... Agora, por exemplo, sobre obesidade infantil, os pediatras estão percebendo uma relação estreita entre obesidade infantil, problemas cardíacos, hipertensão, problemas que prolongarão e agravarão ao longo da vida. Então, eles dizem, cuidemos bem da infância, primeiro, porque é um direito da criança ter saúde plena. Segundo, porque cuidando bem aí, nós vamos ter adultos mais saudáveis. Então, essa relação, as ciências foram descobrindo. A sociologia da infância, várias outras ciências. Mas a mais recente, a que tem mais projeção hoje, que todo mundo fala nela, é a neurociências. A neurociência não está inventando nada. Ela está confirmando, por meio da neuroimagem, da observação do cérebro, com aparelhos que conseguem constatar a modificação das estruturas cerebrais, do funcionamento do cérebro, relacionado a determinados estímulos. Então, a neurociência traz uma contribuição importante no sentido de que ela mapeou o cérebro humano, do bebê, da criança, e vê que áreas são estimuladas conforme a experiência que a criança tem, e quanto mais estimulado, mais aquela área se desenvolve. A área da linguagem, a área do pensamento reflexivo, a área dos sentimentos. Então, vejam como é importante a gente ter essa informação para saber, cuidando bem, estimulando adequadamente, dando oportunidade. Eu não gosto muito da palavra estímulo, porque parece que ela é uma coisa de fora para dentro, né? Cutucando a criança. Eu digo mais a interação e a experiência que a criança tem. Essas experiências diversificadas, amplificadas, que a Base Nacional Comum Curricular coloca como campos de experiência, e os direitos de aprendizagem, ele mapeia toda a possibilidade de experiências que a criança vai tendo para desenvolver os diferentes campos da sua capacidade mental. Agora, uma observação importante é a seguinte: o cérebro não é só cognição. Tem gente, quando pensa em cérebro, pensa logo em conhecimento e raciocínio. O cérebro é a central de comando do corpo humano, nos sentimentos, nos pensamentos, nas emoções, na reflexão. Então, quando a gente fala em cérebro, por favor, não vamos só identificar com o cognitivo. O cérebro se alimenta do que chega a ele por meio dos sentidos. A criança é, sobretudo, sentidos. A sensibilidade da criança é muito maior do que do adulto. Ela tem uma capacidade de percepção estética, da percepção de ruídos, percepção de equilíbrios de sons, de diversificação de cores, muito mais ampla do que o adulto. Então, ela é muito sensível. E isso tudo vai passando por meio do sentido, chegando ao cérebro da criança, e ali cria uma estrutura, caminhos de organização do pensamento e dos sentimentos. Por isso que é fundamental que se cuide bem das crianças com estímulos adequados, porque também os estímulos negativos, as coisas más que a criança tem que viver, também marcam negativamente. Tem um terceiro fator, muito citado também, que são os estudos da área econômica, e o nome mais famoso é James Heckman. Mas a gente tem brasileiros, tem franceses, tem indianos, muitos países, né, que estudam o desenvolvimento, a economia, sob o ponto de vista do investimento na primeira infância. Quanto investindo na primeira infância, a gente tem resultados a longo prazo na vida adulta ou na economia do país. Há mais um outro conjunto de estudos que também ajudaram a projetar a primeira infância, são sobre as propostas, as estratégias para erradicar a pobreza. Nós temos uma desigualdade violenta no Brasil, como já comentei no início.
e programas como Bolsa Família, como Criança Feliz, como Brasil Carinhoso, os programas de educação infantil, os programas da Política Nacional de Saúde da Criança e Adolescente, da criança e aleitamento materno, os programas do CRAS, do CREAS, da assistência social, eles estão voltados prioritariamente para as crianças das classes mais desfavorecidas, mais vulneráveis, porque cuidando do começo, a gente tem uma história melhor na vida dessa pessoa. Então, primeiro, porque é um direito dessa criança ter um cuidado pleno. Segundo, porque, cuidando dela, a gente tem um resultado melhor, no sentido de que essas crianças que tiveram um bom começo, um bom cuidado inicial, fizeram uma escola, foram mais longe na escolaridade, alcançaram níveis mais altos de conhecimento, conseguiram emprego melhor, uma renda mais alta e conseguiram tirar a família daquela situação. A sua geração já estará num patamar mais elevado do que seus pais, e assim sucessivamente. Essas também poderão dar escola melhor para os seus filhos, melhor saúde, melhor ambiente, e também os seus filhos estarão num patamar mais elevado de desenvolvimento econômico e social. Consequentemente, a melhor forma de quebrar o círculo da pobreza e da miséria é investindo na primeira infância. E nós lutamos muito pela igualdade, então é fundamental que a igualdade seja real. Agora, ela só poderá ser real se houver programas de equidade, ou seja, quem mais precisa receber. Quem está mais carente, mais atenção necessita. Então, a igualdade não é dar igual para todos, é dar de acordo com as necessidades para que todos possam alcançar os seus níveis de desenvolvimento. Bom, se a primeira infância alcançou o topo da prioridade ou da importância na consciência social, na política, na legislação, né, na legislação nós temos o marco legal da primeira infância, nas políticas nós temos as muito boas políticas nacionais, né, que vão ao encontro das crianças que mais precisam desse atendimento. Nós temos também o marco legal da primeira infância. Eu queria comentar 3 ideias. Primeiro, que ele é uma lei que define diretrizes para as políticas públicas para a primeira infância, diretrizes para a formulação dessas políticas públicas e para a execução, por exemplo, que a gente tenha um comitê intersetorial de políticas públicas para articular os diferentes setores e planejar em conjunto para um atendimento integral da criança, porque as nossas políticas são muito fragmentadas. Tem uma política de assistência, tem uma política de saúde, tem uma política de educação, tem uma política de meio ambiente, uma política de cultura, cada uma no seu canto. Felizmente, se eu desviar... Porque você fica olhando o mundo assim, o mundo é enorme, né? Não tem nada assim no seu raio de visão, é sempre tudo para cima, tudo grande, tudo esquisito. Eu vou ali ver o que aconteceu e já volto, gente, espera aí. Gente, eles estão resolvendo. Foi algum problema técnico na transmissão, mas já está resolvendo. Tem que cuidar que não percamos a audiência, né? Já deve ter saído. Estamos com 343 pessoas aguardando, né? Porque a internet realmente falhou aqui, a gente já está voltando, tá? Acho que a gente tem que cuidar do tempo também. 352 pessoas. Pois é, Cláudia, eu acho que eu me prolonguei demais, mas eu vou agora vou enxugar um pouco. Enxuga não, professor. Só está fazendo crescer o número, é igual Ibope de novela. Funcionou, continua, não troca, não entra não faz, como é que chama? Comercial, não interrompe, deixa continuar o beijo do mocinho com a mocinha. Está transmitindo, né? Ih. Botou? Sim.
Voltou? Eu acho que voltou. Voltou, Daniela? Sim, voltou, podem continuar. Então, eu quero pedir desculpa aos senhores, a tecnologia prega essas peças em nós. O professor Vital vai continuar a brilhante apresentação dele. Obrigada, professor. Desculpe todas as pessoas que estão nos acompanhando. Muito bem, então, retornando à nossa conversa, estamos dizendo que o marco legal tem esse papel importante de abrir o nosso olhar, o olhar das políticas públicas para a especificidade dos primeiros anos, que as crianças, então, nessa fase de idade, precisam ter políticas adequadas às suas características. Né? E uma das coisas que o marco legal da primeira infância traz, que eu considero, assim, central, é a formação dos profissionais. E essa formação não se destina só àqueles profissionais assim que a gente tradicionalmente já pensa que cuidam de criança, que é o professor, o pedagogo, que é o médico, o pediatra, que é o psicólogo infantil, que é o assistente social, ou algum nutricionista de nutrição infantil, etc. Não. O Marco Legal da Primeira Infância abre a perspectiva da formação para todos os profissionais que, direta ou indiretamente, têm no seu exercício profissional um contato com a criança. Então, a gente tem essas formações profissionais tradicionais que eu citei, mas tem muitas outras. A gente dá o exemplo de, digamos, um engenheiro, um urbanista, um arquiteto, um profissional que faz prédios onde as crianças também vão estar presentes. Um que projeta uma escola, uma creche, um hospital infantil. Os espaços são, para a criança, um ambiente provocador, um ambiente estimulador, um ambiente de relaxamento ou de suscitar movimento. Em pedagogia, a gente cita uma frase de Loris Malaguzzi que diz: o espaço é o terceiro educador. Então, o espaço, ele não é apenas um recipiente onde coloca um líquido, quatro paredes onde a gente coloca pessoas. O espaço é alguém, porque suas cores, suas paredes, seus movimentos, sua janela, luminosidade, a sua disposição dos móveis estão falando para a criança, elas têm uma linguagem. Tanto assim que hoje os hospitais já não são mais meramente brancos, frios, tamanhos imensos, eles são sensíveis à sensibilidade infantil. Bom, então, a cidade é um outro espaço que a criança ocupa. Então, na cidade tem que ter um urbanista sensível àquilo que atrai a criança, que é a natureza, que são os pássaros, que são as flores, que são os jardins, que são ruas que mais ou menos tranquilas, que são calçadas onde as crianças possam transitar. Né? Uma pessoa que faz administração pública, que vai ser um gestor do município, ele sabe que as calçadas é um direito do cidadão, então são direito da mãe gestante, da mãe grávida, da mãe que está com o bebê, com o carrinho passando pela calçada. Não pode ter uma árvore plantada na calçada, não pode ter uma calçada de um jeito, outra do vizinho de outra, que o carrinho não passa, que uma criança não pode passar com o triciclo, com a bicicleta. Então, o urbanista tem que saber que nessa cidade existem cidadãos de 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade e que eles têm o mesmo direito que um idoso, que uma pessoa com deficiência e que uma pessoa sem nenhuma deficiência a usar aquele espaço. Vejam que, por exemplo, as cidades já são mais sensíveis às pessoas com limitação de movimento, né? Um cadeirante, um cego, uma pessoa que tem nos semáforos a comunicação por sinais, ou auditivos, ou a escrita como é que chamam? A escrita de sinais. Né? Então, se ela é sensível às crianças, às pessoas com deficiência e aos idosos, ela deve ser também sensível àquilo que é próprio e característico da criança. Então, nós precisamos formar os profissionais de todas as áreas. Eu diria também pessoas que fazem teatro, que fazem cinema. Se você pesquisa filmes infantis, você vai encontrar alguns países, como a Índia, como o Irã, como a antiga Tchecoslováquia, hoje a República Tcheca. Você vai encontrar filmes admiráveis sobre criança, para criança,
com crianças. E já no Brasil já é muito mais difícil, porque a gente não forma na universidade, quando está fazendo um curso de comunicação, não dá oportunidade àquele estudante que poderia ser um excelente produtor ou diretor de um filme sobre e com crianças, não dá oportunidade para ele pesquisar esse universo. A fotografia, a mesma coisa, a comunicação de rádio, a mesma coisa, televisão também. Então, acho que o marco legal da primeira infância insiste na formação de todos os profissionais com pelo menos algumas disciplinas e alguma oportunidade de conhecer o mistério e a maravilha do mundo infantil, conhecer os direitos da criança e o dever da sociedade em atender esses direitos. E é possível fazer isso. Eu acho que criança não afasta ninguém, criança une. Então, se a criança for um assunto presente num ambiente acadêmico, certamente ele vai agregar muita gente e despertar muito interesse. Nós temos no Plano Nacional Primeira Infância, que é elaborado pela Rede Nacional Primeira Infância, um conjunto de quase 300 organizações do governo, da sociedade, do meio acadêmico, institutos de pesquisas, fundações, ONGs enormes, de grandes e ONGs pequenininhas, redes de organizações que têm capilaridade nacional, pertence à Rede Nacional Primeira Infância, cujo compromisso é defender os direitos da criança e colocar a criança no âmbito das preocupações políticas e do investimento econômico do país. E a Rede Nacional Primeira Infância, então, tem o Plano Nacional Primeira Infância. E alguns estados também já têm planos estaduais, e o Distrito Federal tem também, e umas centenas de municípios já fizeram seus planos municipais. Bom, ali nós temos um capítulo chamado Formação dos Profissionais para a Primeira Infância. Veja bem, não é formação de professores, não é formação de pediatras, é formação de profissionais para a primeira infância. Abrindo na universidade e nas instituições de formação as possibilidades de despertar o interesse de diferentes áreas profissionais para conhecer a primeira infância e saber que a sua atividade profissional vai ter relacionamento com crianças em casa. Até o arquiteto que faz desenho de casa, de uma família, ele vai saber que a criança vai estar presente, então ele vai ter que ter espaços adequados para as crianças na casa. E eu tenho algumas sugestões, quer dizer, eu trago do Plano Nacional Primeira Infância, umas sugestões de como a gente pode abrir essa área da formação para os diferentes profissionais. Primeiro, promover debate nas instituições de ensino superior, públicas e privadas, sobre as problemáticas da infância no Brasil, e eu diria das infâncias. A gente conhece muito a infância urbana, de classe média. A gente não conhece a infância dos ribeirinhos, das crianças da floresta, das crianças do campo. A gente não conhece a infância indígena, ou conhece pouco. A gente não conhece os quilombolas, como é que as crianças lá são criadas, como é que é a infância, o que significa a infância para eles. A gente não conhece os ciganos, como é que eles cuidam e ensinam suas crianças. Então, a problemática das infâncias no Brasil, a diversidade, que é uma riqueza da nossa cultura, da nossa nação. As crianças com deficiência. Então, eu acho que debates sobre essas temáticas, como que a gente inclui as crianças, como é que a gente escuta as crianças. Aliás, uma das coisas que o Marco Legal da Primeira Infância traz para as políticas públicas é escutar as crianças, ouvi-las, dar espaço de participação, e elas sabem dizer coisas com diferentes linguagens, elas sabem, elas são antenadas com tudo aquilo que acontece ao seu redor. E se a gente as escuta, a gente percebe quanto pode aproximar mais as políticas nossas das realidades que as crianças estão vivendo. A segunda sugestão do Plano Nacional Primeira Infância, no capítulo de formação dos profissionais, é incrementar, junto com o Conselho Nacional de Educação e os órgãos colegiados, que reúnem reitores, diretores, professores e alunos,
a revisão dos currículos dos cursos superiores de graduação, visando incluir disciplinas sobre desenvolvimento infantil. Inicial, eu sei que a ANUP já fez isso, uma disciplina obrigatória para determinados cursos e optativa para outros. Eu quero parabenizar a ANUP por essa iniciativa maravilhosa e que abre o caminho para muitas outras organizações, instituições universitárias fazer o mesmo. Divulguem essa iniciativa de vocês, pioneira, porque ela é fundamental para que a gente tenha mais profissionais de diferentes áreas sensíveis a problemáticas, as várias problemáticas. Obrigada, professor. Eu só, desculpe interromper, mas a gente está com tempo, tem alguns palestrantes que vão precisar sair. É um crime até interromper a fala do senhor, mas é só para finalizar. Vou finalizar, então. Eu digo assim, criar ambientes na universidade, espaços, projetos de extensão, bolsa de estudo, conseguir, se o Ministério da Educação e a CAPES, o CNPq, contribuírem para estudantes dos cursos de arquitetura, engenharia civil, urbanismo, artes, comunicação, aí eu pego jornalismo, teatro, rádio, cinema, de direito, eles têm grande efeito. E eu acho que também se poderia prever instituir trabalho social durante um semestre para os estudantes do ensino superior, dos cursos que tenham relação com algum direito da criança, direito à saúde, à alimentação, à cultura, ao meio ambiente, etc. Algum dos direitos da criança poderia abrir bolsas, trabalho social, de um semestre com crédito para que os estudantes chegassem com essa aprendizagem e soubessem ter uma palavra, diz, olha, eu entendo um pouco dessa problemática e me comovi com ela, me movi com ela e eu agora sou apaixonado por ela. Então, é isso. Eu acho que é um campo inesgotável, apaixonante, ele não só sensibiliza as pessoas, mas ele engaja as pessoas. Quem aderiu à primeira infância com afetividade, com sensibilidade, com conhecimento, olha, tá contente na vida. Muito obrigado. Professor Vital, é isso mesmo. Muito obrigada. Eu já tive a oportunidade de ouvi-los em outros momentos, mas é sempre um aprendizado, a gente sempre sai com conteúdo novo. A gente recebeu vários elogios aqui nos comentários. Eu queria até ler alguns, mas, enfim, a gente teve esse problema técnico, está com o prazo apertado. Na nossa programação, a Cláudia iria falar, mas o Rafael ele vai ter que sair para uma consulta, então ele vai passar um recado rapidamente. Mais uma vez, professor Vital, gratidão pela sua fala e pela sua presença. Obrigado. Olá, boa tarde a todos, a todas. Peço desculpas em virtude também de um compromisso, uma consulta médica que eu tenho logo em breve. Eu pedi para antecipar um pouco, eu vou ter que sair agora, logo depois, mas de qualquer maneira, eu queria agradecer, para mim foi um privilégio poder acompanhar a palestra do professor Vital, e também agradecer também a participação nesse momento, nessa iniciativa, tanto pelo convite da Júlia, da Beth, mas também de poder participar hoje desse webinário, com a participação de instituições de grande relevância que debatem e que promovem diversas iniciativas em defesa da educação e da primeira infância. Então, para mim é um privilégio também poder participar junto com a Cláudia, da Fundação Banlia, também da Eli, que é uma parceira em diversas oportunidades, estivemos presentes em outros seminários, discutimos muitas atividades conjuntamente, é um prazer também poder participar junto com a deputada Leandre. Bem, de forma muito breve, a OEI é um organismo internacional que trabalha em 3 áreas, em 3 eixos de atuação, que são educação, cultura e ciência e tecnologia. E dentro da educação é uma matéria prioritária, dentro dos eixos temáticos da educação, a primeira infância. Para nós é, portanto, uma oportunidade ímpar poder discutir esse tema,
principalmente por duas razões. A gente discute muito a questão da formação inicial no Brasil, dos profissionais da educação, e eu acho que esse tipo de iniciativa valoriza exatamente que a gente comece a trabalhar abordagens objetivas e práticas dentro de sala de aula e com foco numa questão relevante, numa faixa de idade e de educação, de etapa na educação, que é também bastante relevante, que é a primeira infância. Então, acho que a gente estimula, em alguma medida, esse debate dentro da formação inicial, por estarmos trabalhando dentro da mobilização de instituições de ensino superior. Eu presumo que uma quantidade significativa de inscrições terão a participação de estudantes dos departamentos de educação de todo o país. Um outro ponto também que eu acho bastante relevante é o estímulo e o incentivo à intersetorialidade dentro da abordagem das iniciativas. Isso, mais uma vez, é algo que a UEI defende e que eu entendo que é muito pertinente para que a gente coloque nos nossos estudantes uma perspectiva de quais são os desafios postos e como nós podemos auxiliar na resolução e na superação desses desafios. Eu acho que colocar casos práticos contribuindo para auxiliar na superação de desafios e colocando nossos estudantes ainda nas universidades, procurando soluções, eu entendo que é um caminho bastante apropriado e por isso também que a UEI soma esforços junto com a ANUP e com outras instituições em defesa dessa iniciativa e, mais uma vez, ressaltando a relevância desse tema. A UEI, portanto, deve apoiar, dentro dos projetos analisados, os finalistas com procedimentos de mentoria. A UEI tem um Instituto Ibero-Americano para a Primeira Infância, que fica localizado no Chile, em Santiago do Chile, onde nós desenvolvemos várias pesquisas e apoiamos, por cooperação técnica, atividades no Chile e em outros países também da região. Da mesma forma, temos uma atuação muito forte junto com o programa de Zero a Sempre na Colômbia, então entendo que a gente pode assumir e tomar como experiências válidas para que a gente possa trocar um pouco dessa experiência desenvolvida tanto no Chile quanto na Colômbia e no âmbito regional, desenvolvendo procedimentos de mentoria que visem auxiliar os estudantes dentro do projeto e da concepção dos seus próprios projetos inscritos na iniciativa. E, por fim, que eu acho também é bastante relevante, é o desenvolvimento de uma publicação em que os 10 projetos finalistas estarão ali documentados e que, posteriormente, outras instituições, outras organizações podem perceber nesses projetos, a partir da publicação, oportunidades de avanço e de consequência a partir dessa primeira iniciativa que seria premiada. Eu acho que é importante, é relevante ressaltar que, quando a gente trata da primeira infância, tomando especificamente a primeira infância como um enfoque, a gente está tratando de uma primeira etapa da desigualdade educacional. A gente vive em sistemas de ensino que são muito desiguais e, dentro desses próprios sistemas de ensino, a gente tem, mais uma vez, desigualdades diversas entre estruturas físicas, entre professores por área de especialidade, entre professores afastados e menos afastados, por perspectiva de renda, enfim, de constituições familiares, que às vezes são um pouco mais adversas que outras. Então, as redes são diversas e são desiguais, e quando a gente retira o direito de uma criança de poder frequentar a creche, a pré-escola, a gente está tirando dela um direito e promovendo, na verdade, um ciclo de desigualdades que acaba se perpetuando a partir da falta de oportunidades geradas desde a creche e nos anos iniciais, na pré-escola, nos anos iniciais, nos anos finais do ensino médio e daí em diante. Então, dentro do Plano Nacional de Educação até 2024, a meta número 1 visa exatamente que a gente atenda a 50% no mínimo das crianças de 0 a 3 matriculadas dentro das redes de ensino, uma meta que nesse momento ainda é muito distante,
esse número aproximadamente flutua em torno dos 33% hoje, e isso significa que a gente tem que buscar ainda matrículas para essa meta, que mais uma vez é de 50%. Isso significam ainda quase 2 milhões de crianças que estão fora da creche e que, mais uma vez, têm aí um direito tolhido dentro da sua perspectiva do desenvolvimento integral desde do seu nascimento, na verdade, desde a concepção até o nascimento. E isso, na verdade, tem reflexos vários. Essa é uma desigualdade que hoje ela tem reflexos regionais, ou seja, regiões no Brasil têm um maior atendimento que outras. A região norte tem aproximadamente 16% de atendimento de 0 a 3, enquanto na região sudeste e sul a gente vai ter esse número aproximadamente em 45%. A gente tem desigualdades entre áreas urbanas e rurais, a gente tem desigualdade entre os ricos e pobres. Os 20% mais ricos do Brasil têm acesso na proporção de 50% a matrículas na creche, enquanto os 20% mais pobres têm menos da metade, aproximadamente 23%. Então, há uma questão aí que é bastante ilustrativa, em que, se você não possibilita às crianças e às famílias a possibilidade de ofertar uma educação de qualidade desde o primeiro momento, você acaba contribuindo para a perpetuação desse ciclo de desigualdades, o que evidencia, mais uma vez, a importância e a relevância que a gente tem que ter com a primeira infância. Essa relevância, essa importância fazem parte de uma estratégia de trazer a atenção e a relevância desse tema para a sociedade, algo que eu acho que tem sido muito bem defendido por instituições como as que estão aqui presentes, mas também por tantas outras, como a Maria Cecília Souto Vidigal, que a Beth mencionou um pouco antes, como a Unicef, que tem também um trabalho bastante relevante nesse tema, a OPAS, enfim, diversos organismos internacionais que também atuam em benefício dessa causa. E é por isso, pela relevância desse tema, e por entender que é bastante proveitoso trabalhar essa temática desde da formação inicial dos nossos futuros professores, mas também com abordagem intersetorial, que traz uma visão sobre a primeira infância, arquitetos, engenheiros, advogados, pessoas que vão atuar em diversos caminhos e carreiras, mas que podem ter a consciência sobre a relevância desse tema e o que é que a gente pode fazer para superar os desafios que estão postos. A OEI apoia essa iniciativa, vê com bons olhos iniciativas que trilhem esse caminho, e de forma breve eu finalizo aqui incentivando que todos os professores, os estudantes que tenham interesse nesse tema aproveitem essa oportunidade para inscrever os seus projetos, porque eu acho que há aqui uma grande oportunidade de materializar ideias que contribuem não somente para a formação do estudante, mas também para o conjunto da sociedade. Eu agradeço mais uma vez pelo convite em fazer parte dessa iniciativa e espero que ela corra de forma bastante produtiva. Muito obrigada, Rafael. Obrigada mais uma vez por esse apoio da UEI. A gente ficou muito feliz. Obrigada ao seu time, sua equipe, que foi super ágil, hein? Todo mundo, Carolina Velho, grande parceira nossa também, Alan, Hércules, enfim. E agora eu vou passar a palavra para a Cláudia Vidigal, a diretora da Fundação Bernard Van Lee, grande apoiadora desse... Estou levantando a mão aqui rapidinho. Desafio. Cláudia, com você. Espera aí que eu estou levantando a mão aqui, só um minutinho. Queria agradecer muito, Rafael. Você sabe que eu sou muito mal informada sobre tudo, né? A Júlia é muito competente, ela leva tudo sozinha, então eu sou muito mal informada. Amei essa história da publicação, a história da mentoria eu já sabia, mas a história da publicação é muito importante. E, assim, em nome da ANUP, dos nossos associados todos, eu agradeço muitíssimo. Eu continuo achando você como é que chama? Uma revelação, porque o garoto é menino e está sempre metido em coisas de gente grande, né? É o nosso menor aprendiz predileto. Muito obrigada mesmo. E, olha, outra coisa. Obrigado, Beto. Cláudia, conta a história da sua fundação, que é linda. Eu acho que é importante as pessoas saberem como uma fundação holandesa vem aqui tentar ajudar uma criança brasileira e por que isso aconteceu, porque a história da sua fundação é uma poesia, é bonito pra caramba. Obrigada, gente.
Obrigada, professora, obrigada, Júlia, por poder estar aqui fazendo parte com vocês. Obrigada, Vital, pela brilhante apresentação inicial. Rafael, foi uma honra saber que a OEI entrou e mergulhou no projeto, trazendo tantas possibilidades e frentes aí para replicação do que surgiu daqui. Eli, grande parceira também da Fundação, a gente já trabalha juntos no Criança Feliz. Deputada Leandre, também grande parceira, né? A Fundação Van Lier é parceira de todas as iniciativas que estão aqui presentes, de forma, de cada uma, a parceria se configura de uma forma diferente, são todos parceiros oficiais mesmo da Fundação Van Lier. Bem, eu só rapidamente me apresentando, eu sou Cláudia Vidigal, eu sou psicóloga, eu trabalho há cerca de 20 anos aí na promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil, e hoje estou aqui como representante da Fundação Bernard Van Lier, e que é verdade, a professora Beth bem falou, é uma fundação da qual eu me orgulho de fazer parte hoje do time, é uma organização que existe já há quase 70 anos, e é a primeira, viu, Vital? É a primeira organização do mundo a se dedicar à causa da primeira infância. E por tantos anos se dedicando à causa da primeira infância, há 70 anos. E por quê, né? Porque a cada dia mais ciências vinham comprovando a eficiência desta causa para realmente transformar a sociedade. Então, se no começo a gente tinha só a psicologia, ou, enfim, a psicanálise, foram se somando outras ciências falando, puxa, se a gente quer transformar uma sociedade, vamos começar pelo começo. Esse é o slogan mesmo da Fundação Van Lier, né? Todos merecem um bom começo. Então, que a gente possa começar investindo na criança para que quando ela chegar ali na escola aos 4 anos, ou antes, enfim, mas aos 4 anos, quando ela realmente chegar à escola, ela não tenha uma diferença tão grande do que ela pôde vivenciar na sua casa, com os seus pais, nos seus territórios, nas suas cidades, mas que ela possa chegar em pé de igualdade e poder usufruir das políticas que serão oferecidas para elas. Então, a Fundação Van Lier é uma fundação holandesa. No Brasil, ela está há mais de 50 anos, então ela já fez de tudo aqui no Brasil. É super bonito mesmo ir lá para o Recife e ver um posto de saúde com o nome Fundação Bernard Van Lier. Aí você fala, como assim? Não, é porque há 40 anos eles investiram ali nessa construção do posto de saúde ou escola. E aí eu queria contar um pouquinho, e por que ela existiu, né? Logo no período pós-guerra, uma família decidiu doar todo o seu patrimônio para transformar o mundo, e pensou, o melhor jeito de transformar o mundo é nas vidas que estão nascendo agora. Então, foi assim que começou e que continuou. E o Brasil sempre foi um grande parceiro, e nesse momento da nossa autoestima um pouco baixa, né? Com nós brasileiros, estamos num momento em que a gente precisa lembrar das nossas forças e das nossas potências. A Holanda sempre nos diz que tudo que eles investem aqui no Brasil floresce, que cresce, que viram várias coisas. É isso, a gente começa a fazer um projeto com a ANUP, que começa como uma iniciativa de tamanho médio, e de repente tem a OEI, de repente o CNJ e o governo federal, e o Vital colaborando, e a Leandre aqui, e a frente parlamentar. Então as coisas crescem, florescem, e muita coisa, muitos resultados que a gente nem estava esperando acontecem também. Eu acho bonito. No Brasil, eu vou pedir licença para compartilhar uma tela rapidamente aqui com vocês. Não sei se já entrou. Meus colegas me ajudem a compartilhar da tela? Entrou a apresentação toda. Então, legal. Deixa eu pôr ela maiorzinha aqui para nós, só um minutinho. Ok. Mas, no mundo inteiro, mas aqui refletidos também no Brasil. A parentalidade. Então, a ideia é a gente pensar como é que a gente investe naquele primeiro núcleo onde a criança está e nasce, no comecinho da vida, antes mesmo dela ser parte desses 33% que estão nas creches, ou dos quase 70% que estão fora das creches. Como é que a gente investe na criança de 1 ano, de 2 anos, na mulher grávida, nas estratégias para que as famílias possam perceber e saber cada vez mais, com muita firmeza, da importância do seu papel na formação dos seus filhos, e que a gente possa ajudá-los de diversas maneiras. A mais interessante que a gente tem hoje aqui no Brasil é o programa Criança Feliz,
que é um programa de parentalidade, que a Eli vai falar um pouco mais, mas esse é um programa que nós somos parceiros e apoiadores desde o início da iniciativa. Eu fazia parte do governo no início da iniciativa, e lembro que para colocar o programa de pé e fazer a formação precisava de algum caminho, porque a máquina administrativa tinha algumas dificuldades. E a Van Leer entrou, ainda não era parte da Van Leer, né, para fortalecer o programa lá desde o início. E a gente segue juntas, né, Eli? E a segunda iniciativa, e eu coloquei ele um pouquinho maior, não porque ele seja mais importante do que o programa de parentalidade, mas porque eu acho que ele é menos conhecido e não tem ninguém mais que vá falar mais dele aqui. Então, eu deixo a parentalidade para Eli falar do Criança Feliz, da importância dos programas de parentalidade para as famílias mais vulneráveis, e falar um pouquinho sobre o que significa o Urban 95, que é a nossa estratégia, que vai pensar, então, que as crianças, quando elas estão, esses 70% que o Rafael mencionou, que estão fora das creches, né, e às vezes fora das creches não só por falta de vaga, por opção também, com 1 aninho, em casa que a criança está, que o bebê está com 6 meses de idade, né, e, na verdade, quando eles estão em casa, eles estão num território expandido, que começa ali na sua casa, vai se ampliando para o bairro, e é para a cidade. A mãe vai no supermercado, a criança vai junto, ela tem que ir até o posto de saúde para tomar vacina, ele pega um ônibus, vai no posto de saúde, de volta, vai a pé até a casa da comadre, ali, né, 3 ou 4 quarteirões. Então, a criança pequena, ela interage com a cidade. E a gente queria pensar numa cidade na perspectiva da criança pequena, na perspectiva da criança com esses 95 centímetros. Aos 3 anos de idade, uma criança tem 95 centímetros de altura. Então, Urban 95 é o convite para a gente olhar para as cidades a partir dessa perspectiva da criança e com respeito à criança de 3 anos de idade. Será que as cidades são pensadas, planejadas, organizadas para receber esses pequenos cidadãos? Então, eu vou falar um pouquinho mais do Urban 95 e, em seguida, só falar da 4ª estratégia, além da parentalidade do Urban 95, a terceira, desculpe, que é o conhecimento, a intersetorialidade, as lideranças. A gente investe e ajuda a formar mais e mais lideranças, atores, jovens que queiram defender a primeira infância nas várias frentes. Acho que todos já falaram, o Vital falou bastante da importância de outras ciências, mas quando a gente pensa em primeira infância, muitas vezes vem à cabeça saúde, assistência e educação. Então, quando a Júlia veio com a ideia do desafio universitário, a gente falou, puxa, é uma oportunidade da gente convocar, da gente mobilizar, da gente provocar sociólogos, arquitetos, economistas, advogados, outras carreiras que podem e devem se envolver com esse tema, que é lindíssimo, como diz o Vital, a gente é feliz quando a gente escolhe trabalhar com isso, e é mesmo. Né? Então, e a articulação, né, de um arquiteto com um advogado para pensar como é que a gente constrói os guias para que as cidades tenham calçadas mais ampliadas, que as árvores sejam plantadas num lugar melhorzinho, que a gente tenha cidades mais arborizadas sem atrapalhar a mobilidade. Como é que a gente constrói através de todos esses saberes que são necessários para que isso aconteça? E aí a minha pergunta é assim, será que essa é a cidade? Onde que a gente encaixa um bebê nessa cidade? Esse é o reflexo da grande maioria das cidades do mundo, e a gente vem se urbanizando. O Brasil é 85% urbano. Os bebês, as crianças pequenas não cabem, mas não só eles, as mães também não cabem, os pais também não cabem para interagir, para circular, e aí a gente cria outros problemas, como problemas de saúde mental, porque as mães estão afastadas da comunidade, dos seus centros de pertencimento, da possibilidade de interagir ali no bairro e ter um momento gostoso que a faça se sentir parte de uma comunidade. Então, cada vez mais isolados, porque é tão difícil sair de casa com o trocador, o filho, o outro filho na outra mão, e o ônibus que demora e tudo mais, que eles vão se isolando. Isso é um dado do Criança Feliz, né? Na linha de base, Eli, depois você pode trazer um pouco a questão da saúde mental. E será que tudo que a gente precisa, o tempo todo, é política de saúde mental? Ou será que a gente precisa um pouquinho mais de comunidade? Retomando lá o que está ali na Constituição, tão bem descrito, né? O Estado, a família, a sociedade, não é tudo com o Estado, e nem tudo com a família dentro de casa, e nem tudo a sociedade tem que dar conta. Então, como é que o Estado pode também intervir e ajudar os territórios a se tornarem
cada vez mais territórios educadores, que promovam uma dinâmica mais sistêmica que possa cuidar conjuntamente da criança, sem precisar ser uma política específica para cuidar disso, política para cuidar daquilo, mas que a sociedade consiga encontrar o seu papel num território que facilite essas interações. Então, quando a gente pensa aqui, esse slide é bem interessante, porque a gente sabe que tem... Vocês conseguem ver o slide inteiro? Eu estou na dúvida como é que está aparecendo na tela de vocês. Conseguem? Então, a gente tem as cidades e as estratégias para as cidades, e aí no outro azulzinho ali, a escala individual, mas como é que a gente vai fazendo com que as cidades voltem a ser bairros, né? Que a gente possa enxergar os bairros, as ruas, os espaços de convivência, a possibilidade de encontros na padaria, ali na rua, na frente de casa, enfim, como é que a gente vai investindo nas cidades para que isso não se perca e para que isso se fortaleça. E se a gente conseguir, talvez a gente vá ter alguns momentos assim, como essa imagem. Essa é uma imagem de uma rua fechada. Eles têm algum que a gente hoje chama cada vez mais de ruas abertas, fechadas aos carros, abertas às pessoas, que promovam convivência. Às vezes é necessário uma intervenção, então pode ser num sábado, num domingo, num momento específico. Aqui mostra que para a gente conseguir esse resultado, essa rua acontecendo, não basta um psicólogo. Também não basta um arquiteto, é o psicólogo, o arquiteto, o engenheiro, o militante, junto com o gestor público, são muitas pessoas atuando para que, de fato, a gente tenha cada vez mais ruas abertas às crianças e à convivência. E aqui tem alguns outros exemplos que eu queria ir mostrando para vocês como oportunidades de inspiração para vários dos professores ou dos alunos que estão aqui pensando, bom, que tipo de projeto pode participar do desafio? Todo tipo de projeto pode participar do desafio. Qualquer projeto, com qualquer campo de ciência que venha nos provocar a sair de onde nós estamos e pensar as ideias que nós já tivemos e que venham novas. Então, esses são os que a gente apresenta, mas não é à toa que a gente convoca os jovens, né? Não é à toa que esse é um desafio universitário, porque a gente sabe que muitas respostas que a sociedade precisa estão aí, na mão de quem está criando a nova sociedade que está se construindo, né? Os jovens, quem está estudando, o desafio universitário é essa ideia, que venham coisas que a gente também nunca tenha pensado e que a gente possa regá-las e cuidá-las para que elas sejam implementadas. Quando a gente pensa em Urban 95, pensando em transformar cidades, a gente pensa nesses eixos, num eixo de segurança, que envolve, claro, sempre muito carros, mobilidade, a questão da qualidade do ar, aí já é um mix entre segurança e saúde, né? Porque, veja, as crianças, elas respiram 4 vezes mais rápido do que nós. E, portanto, elas recebem também 4 vezes mais poluição do ar do que nós. E aquilo fica impregnado num pulmãozinho muito limpinho, na realidade, que pode também gerar muito mais doença do que em nós. Então, a qualidade do ar Outro dia, nós fazemos uma reunião com vários técnicos da USP que estão estudando qualidade do ar e como pensar em barreiras, em estratégias para que não haja tanto impacto na vida das crianças. E há muitas estratégias possíveis, né? Quando a gente fala de conforto e inspiração, aí a gente já está falando de componentes que são mais para convidar a pessoa a sair e participar da vida comunitária. Então, a gente está falando de sombra, a gente está falando de árvores, a gente está falando de água, a gente está falando de elementos que possam fazer com que uma mãe não sinta que é um grande desafio ir do ponto onde ela está até, por exemplo, um posto de saúde, mas que sim, ela tem uma calçada confortável, ela encontre ali a possibilidade de fazer esse percurso sem que seja um gigantesco desafio. E inspiração é a gente pensar como é que a gente faz a cidade um ambiente lúdico. Quando a gente escuta as crianças, né, Vital, quando a gente pergunta para as crianças na construção dos planos municipais de primeira infância, o que você mais gosta na cidade, a grande maioria delas fala da natureza e das cores. Eu gosto daquele muro colorido, eu gosto daquele lugar. E aí eles apontam, né, lugares onde tem ludicidade. Então, como é que a gente faz uma cidade menos cinza, mais brincante, né, para que as crianças possam realmente criar oportunidades de interação também quando elas circulam? Não é ir para o parquinho brincar,
ao circular pela cidade, ser possível brincar, porque a gente não está cuidando da sobrevivência. Veja, grande parte do tempo da interação entre pais e filhos ocorre justamente na transição, né? É quando eu estou indo para o posto de saúde, ou quando eu estou esperando para ser vacinada, ou quando eu estou indo para a creche. Como é que esses espaços se tornam cada vez mais espaços de interação positiva, de promoção do desenvolvimento integral, porque não são espaços apenas do cuidado pela segurança e pela sobrevivência da criança, como muitas vezes é quando a gente sai numa cidade hoje em dia. E nós temos que pensar, né? Claro, a gente começa agora com 2, 3, 4 anos com as cidades que a gente está trabalhando, mas a gente tem que pensar o que vai ser o mundo daqui 20 anos, 30 anos, e que as cidades sejam, de fato, cada vez mais acolhedoras para as crianças pequenas, para as mães, para os seus pais. E aí eu só coloco algumas imagens, essas são de Recife, do Mais Vida nos Morros, porque às vezes a gente fica com aquela ideia né, das fotos da Noruega, das cidades brincantes com coisas mirabolantes. Não, às vezes é a própria comunidade, com engajamento comunitário, com a possibilidade de ir cuidando dos seus espaços, que vai criando ambientes muito mais convidativos para que as crianças possam estar juntas. Aqui, eu faço questão de colocar essa foto, porque, às vezes, é um espacinho muito pequenininho. A gente não está buscando parques Ibirapuera ou parques gigantescos em todas as cidades o tempo todo, mas abrir brechas para encontros, espaços de brechas para que as famílias possam se encontrar, compartilhar suas experiências e brincar, e estar junto um pouco. Aqui é uma foto super bonita, né, de Boa Vista. Eu acho bonito porque Boa Vista as pessoas não achavam legal ir nos parques, elas achavam que era meio sem graça ir nos parques, o legal mesmo era ir no shopping. E foi um trabalho muito grande da prefeita fazendo com que os parques, os espaços verdes, ganhassem vida, ganhassem mais, né, que o público entendesse que ali era um espaço de valor. E hoje você vai às praças e aos espaços públicos em Boa Vista, com toda uma estratégia de mudança de comportamento mesmo, e as famílias estão reunidas até de noite. Esse era um chá de bebê daquela grávida ali atrás, né, que ela estava, então, realizando o seu evento no espaço público. Nós queremos espaços públicos mais vivos, e que as famílias possam usufruir desses espaços. Aqui em Recife, era uma viela, ela era muito suja, essa viela, na verdade ela era de terra. Então, assim, ainda não é um espaço perfeito, a gente ainda está falando de uma comunidade muito vulnerável. Mas olha só, essas mães se encontram diariamente nesse lugarzinho, só porque tem o banco, porque tem a cor, porque criou-se um pouquinho mais de ambiente para que elas possam se reunir e compartilhar suas experiências, enfim, e se apoiar. Aqui também tem uma ideia super boa, e eu estou terminando, tá, Júlia? Eu sei que a gente está com o tempo corrido, então estou finalizando. Aqui são caixas também de areia que foram criadas por toda a comunidade lá em Tel Aviv. Na realidade, essas caixas elas são fechadas, elas ficam à noite fechadas, e uma pessoa, um vizinho, tem a chave. Ele abre, as mães sentam ao lado, os pais sentam ao lado, e eles brincam. O que a gente precisa de pequenos espaços para brincar, porque aí eles podem se encontrar e não precisam ficar 2 horas circulando pela cidade também. Então, é isso. Para a gente finalizar, esses são alguns dos princípios de gestão e algumas áreas que a gente convoca, que a gente convida a participar desse movimento, né, de repensar os espaços urbanos para a primeira infância. Então, uso de dados, tecnologia, mobilidade, acesso a serviços, engajamento da comunidade. Tem gente especialista nisso. Como é que a gente vai engajar a comunidade para cuidar das caixas de areia? Quais são os processos possíveis? Quem pode nos ajudar nesse movimento, né? Mobilidade e os próprios espaços públicos, né? As alterações em espaços públicos mesmo. E aí eu termino por aqui, eu deixo o meu contato e fica o convite também para que possam conhecer mais a Fundação Van Leer. De novo, eu quero lembrar que essa é uma ação, eu escolhi falar do Urban 95, mas antes de finalizar, eu queria lembrar que nós somos parceiros da Rede Nacional da Primeira Infância, que é uma das coisas mais lindas que o Brasil tem, que reúne 300 organizações que trocam francamente ideias e possibilidades para a primeira infância, trocam indignações e transformam indignações em ações e em movimento. Então, é dos projetos que a gente apoia. Apoiamos o Criança Feliz, apoiamos a cidade de Recife, São Paulo e Boa Vista como Urban 95, apoiamos os diálogos na frente parlamentar da primeira infância,
Apoiamos também a ANUP nessa iniciativa do desafio universitário, trazendo a juventude para compor esse time e pensar conosco em novas ações, e estamos abertas a outras. Acho que a Holanda, né, a instituição, a Fundação Van Lier é muito aberta a também receber ideias, propostas e possibilidades para a gente ir pensando nesse momento de alguma desesperança, como é que a gente faz sonho virar projeto e projeto virar realidade. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Só vou pedir para você encerrar o compartilhamento da tela, já está fazendo. Obrigada por trazer luz para esse tema de crianças e territórios, criança e natureza, cidades amigas das crianças, que ainda é muito pouco falado, abordado e pensado no Brasil. Espero que o desafio contribua muito para o envolvimento de estudantes e professores com esse tema. Eu vou passar a palavra para a nossa querida Eli, do Ministério da Cidadania, e em seguida a deputada Leandra. Bom, boa tarde a todos, né? Depois dessas falas todas, a vantagem de quem fica mais para o final é porque muitas coisas já foram ditas e muito bem, né? Então, eu vou tentar ser bastante concisa, mas o meu nome é Eli Harazawa, eu estou na recém-criada Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância, né? Era uma secretaria que tratava dos diferentes fases do ciclo de vida, então a pessoa idosa e o jovem adolescente, mas agora eu acho que a primeira infância ela foi assumida como uma prioridade neste governo. E, entre outras ações, estamos implementando o programa Criança Feliz, que já foi citado aqui, que é a primeira iniciativa nacional que visa a promoção do desenvolvimento na primeira infância. Ela nasceu sob a luz do marco legal, né, que foi a lei sancionada em março de 2016, e em outubro surge, então, o programa Criança Feliz, que é um programa essencialmente de visitas domiciliares, onde os visitadores apoiam os cuidadores a terem a sua parentalidade fortalecida, digamos assim, de forma que eles, os cuidadores, possam ser os promotores de desenvolvimento dos seus filhos pequenos. O programa está em quase 3.000 municípios de todos os estados brasileiros, é uma adesão voluntária, e até o momento, já estamos chegando em 974 mil gestantes e crianças beneficiadas pelo programa. Graças ao trabalho das quase 25 mil visitadores e supervisores desses 3.000 municípios que, com periodicidade variada de acordo com o público, eles estabelecem esse vínculo de confiança com essa família e vão trabalhando não só a questão da importância do vínculo, mas do brincar também, e podem ser a ponte entre as várias necessidades, porque o nosso público é o público de famílias mais vulneráveis, do cadastro único, inicialmente do Bolsa Família, e ampliamos isso para o cadastro único, e crianças beneficiárias do BPC, do Benefício de Prestação Continuada. Nós temos um lema, né, um slogan no programa, que é mais infância, mais futuro, né? E a ideia é exatamente essa, né, que para nós, a primeira infância, esse investimento, seja uma solução e não um problema, né? E eu fiquei muito feliz com essa iniciativa. Nós já somos parceiros desde 2017, né, quando começamos as primeiras conversas, e que para nós, do Ministério da Cidadania, essa parceria é estratégica. É estratégica não só porque nos reforça, nos traz um investimento para os futuros profissionais, na formação dos futuros profissionais, né? Porque por isso a ideia da ementa do curso, mas também agora com esse desafio, eu acho que esse universo se amplia e muito, né? Amplia porque
é uma possibilidade de novas soluções, de outras soluções para as questões da primeira infância. Então, para a gente, é uma satisfação enorme estar junto e poder divulgar essa iniciativa. Eu sei que nós temos muitos coordenadores que estão participando desse webinar, também coordenadores estaduais, que são os nossos super parceiros, né, que ajudam na implementação do programa junto aos municípios. E há uns 2 anos atrás, eu estive em Porto Velho, em Rondônia, no encontro de supervisores, e na hora do café tinham 2 supervisoras de municípios diferentes do interior conversando. E eu resolvi, entrei na conversa, e uma dizia assim, né, que ela pegava um ônibus da prefeitura às 3h da tarde e ela viajava 150 quilômetros para fazer o curso de pedagogia e voltava à 1h da manhã, de segunda a sexta. E a outra dizia assim, não, a minha vida é um pouco mais tranquila, porque eu faço o curso EAD de segunda a sexta e vou só para a faculdade, faço essa viagem só nos fins de semana. E essas 2 eram de universidades associadas à NUP, né? Então, assim, eu acho que vocês têm um alcance, e esse desafio pode ter um alcance, porque as universidades, elas estão no país todo, né? Eu acho que esse estímulo, né, para que esses futuros profissionais se engajem de alguma forma, não só se mobilizando e se sensibilizando com a causa, mas também podendo criar soluções, né? Eu acho que a academia, a universidade, é um polo super importante de ensino, então, com certeza, na formação dos futuros profissionais, mas também na criação de soluções, né? E de pesquisa, naturalmente, né? Eu acho que a contribuição que no desafio pode acontecer também é a geração de novos conhecimentos através da pesquisa. E o quanto esses alunos, junto com os professores, eles podem gerar novos conhecimentos, conhecimentos da realidade local, que sejam aplicáveis e que poderão ser muito úteis também para os gestores dos municípios onde eles estão, né? Então, assim, a minha recomendação é que quem for participar desse desafio, veja se no seu município tem um plano municipal para a primeira infância, tem algum programa voltado para a primeira infância, se tem o Criança Feliz, procurem as prefeituras para poder fazer um trabalho que realmente possa ser aplicado para esses gestores que estão, muitas vezes, com essa responsabilidade de desenvolver as suas ações e melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos, mas não sabem como, né? Então, nesse sentido, eu acho que a academia, as universidades podem ajudar muito. Concurso de extensão, campanhas, criação de campanhas de conscientização da sociedade sobre a importância, sobre a primeira infância, o uso de tecnologias, né, como a Beth estava falando. Gente, o céu é limite, existem milhões de recursos com utilização de tecnologia que hoje nós aqui estamos aprendendo, né, a utilizar por conta do isolamento social, mas eles podem ser muito úteis. E produção cultural, né? Quanto o acesso à cultura pode ser muito importante para essa população, especialmente os mais vulneráveis. Então, assim, eu acho que existem milhões de possibilidades que esses alunos, esses grupos podem, com certeza, contribuir para esse desafio, não só para o desafio, mas também para o país. Então, parabéns, Beth, parabéns, Júlia. Eu acho que essa iniciativa vai ser muito bacana para fortalecer esse tema e essa atenção, essa luz aí, nesse público que, para nós, é
Eu acho que podem surgir daí soluções incríveis, criativas, inovadoras, que podem fazer a diferença com certeza. Obrigada. Muito obrigada, Eli. Essa história toda na ANUP, esse programa de responsabilidade social, surgiu desse acordo de cooperação com o Ministério da Cidadania, na época era Desenvolvimento Social, em 2017. E aí, enfim, esse desafio é um fruto desse acordo de cooperação que visa estimular atividades acadêmicas voltadas para a primeira infância. Muito obrigada. E os grupos também podem desenvolver seus projetos apoiando a política pública do Criança Feliz. Então, busquem em seu município a Secretaria de Assistência Social. E também o pessoal do Criança Feliz busque faculdades ou universidades próximas para que eles pensem em projetos apoiando vocês. Enfim, tudo é possível. A ANUP está à disposição para ajudar também nessa conexão. Vocês podem mandar algum pedido no nosso site, que tem lá um formulário. E a gente tem toda a boa vontade em ajudar. Muito obrigada mais uma vez, Eli. Eu vou passar a palavra. Nós temos coordenadores que são professores universitários pois também. Perfeito. Perfeito. Deputada Leandre, presidente da Frente Parlamentar pela Primeira Infância, também uma grande parceira da ANUP. Bem-vinda. A fala está com você. Obrigada, Júlia. Primeiramente, em nome da Frente Parlamentar, eu quero agradecer o convite de estar junto com vocês no lançamento desse projeto tão relevante para a nossa sociedade, inovador. Tenho certeza que vai ser um sucesso e espero que seja o primeiro de muitos que a ANUP com certeza vai fazer, porque isso vai ser um sucesso, não tenho a menor dúvida. Quero também cumprimentar, saudar e dizer que fiquei muito inspirada também com a fala de cada um de vocês, que são parceiros da frente, mas a cada dia que a gente tem a oportunidade de conviver e ouvi-los é um aprendizado, mas também, como a gente sabe, que quanto mais a gente sabe, mais a gente sofre, né? Então, fiquei eu aqui sofrendo com tudo que vocês foram falando, percebendo ainda o universo de desafios que nós temos pela frente, né? Então, eu quero dizer que a ANUP é uma grande parceira nossa da Frente Parlamentar da Primeira Infância, assim como é também a Fundação Van Leer, a Rede Nacional Primeira Infância, o Ministério da Cidadania, em especial a Eli, a OEI e tantas outras instituições que estão sempre junto conosco. E a Frente Parlamentar, só para poder fazer uma explanação rápida, porque muitas das pessoas, talvez, que estejam nos acompanhando pelo YouTube, que está um sucesso, eu estive dando uma olhadinha aqui, está um sucesso, assim, o volume de pessoas que nos acompanham. Só para as pessoas também entenderem o que é uma frente parlamentar, ela é um conjunto de deputados que se reúne em torno de um único assunto, porque dentro da Câmara dos Deputados, as comissões, você não tem a possibilidade de tratar de um único tema. Então, por exemplo, você tem as comissões que tratam de 2, 3, 4, 5 temas ao mesmo tempo. E, normalmente, assuntos relacionados, por exemplo, a primeira infância, acabam ficando sempre para depois. Se a gente for olhar no nosso não tão distante passado, quando a gente tinha o Código dos Menores, né, que foi antes da Constituinte, que o Vital resgatou todo esse histórico para nós, qual era a criança protegida pelo Estado? As que eram abandonadas, as que eram carentes, ou as que tinham um problema, eram infratores. O demais era problema da família. E a família, muitas vezes, olhava para essa criança como um objeto de posse, né? E não como um sujeito de direito, né? Uma pessoa que tem que levar o seu interesse também em consideração. Então, tudo isso a gente teve os avanços através da onde? De dentro de uma casa de leis. A Assembleia Constituinte aconteceu dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Congresso Nacional. E foi ali que tudo, então, caminhou e andou. Na década de 90, daí, traz-se do texto constitucional a especificidade para garantir o direito, além dos direitos fundamentais de pessoa, que o Vital também falou antes, que a criança tem o direito que todas as pessoas têm, um direito sobre a especificidade da sua fase de desenvolvimento. Então, se criou o Estatuto da Criança e do Adolescente para dar luz a isso, a esse período de desenvolvimento. Mas também se percebeu que um bebê de 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano,
ele é muito diferente de um adolescente de 15, 16. Então, não dá para você tratar da mesma forma. Era necessário a gente fazer uma subdivisão para colocar ainda mais luz nesse contexto. Aí surge o Marco Legal da Primeira Infância. Lá em 2011, quando a Frente Parlamentar surgiu, o deputado Osmar Terra, já estudando tudo isso, trouxe o tema da primeira infância para dentro da Câmara dos Deputados. Mas uma andorinha sozinha não faz verão. Não adiantava ele ficar falando lá no plenário da Câmara a importância que tem os primeiros 1000 dias de uma criança, o quanto que o cérebro é importante nesse período. Ele precisava que mais parlamentares entendessem da importância para a gente poder mudar um conceito. Porque, infelizmente, até hoje, conceito de desenvolvimento infantil é peso e medida. Vocês mesmos falaram antes, conceito de desenvolvimento é saúde. E não é só isso, é também isso. Então, o deputado Osmar Terra fundou a Frente Parlamentar da Primeira Infância e começou a trazer especialistas nacionais e internacionais, criar fóruns de debate, seminários, reunir estudos, onde diversas instituições, a maioria de vocês contribuíram também com esses estudos, com esses debates, que foi se construindo todo um acervo de conhecimento, que daí lá, em 2014, se apresentou, então, o Marco Legal da Primeira Infância, que seria realmente um marco, onde que a gente teria diversas leis, né? O que o Marco Legal faria? Ele estabelece princípios e diretrizes para formulação e implementação de políticas para a primeira infância. E a Frente Parlamentar foi uma fomentadora de tudo isso. Ela fomentou que os parlamentares se especializassem, discutissem, debatessem, e cada nova legislatura conquistava novos parlamentares, porque as legislaturas mudam, sai um, entram outros, até que o Marco Legal da Primeira Infância foi aprovado, isso em 2016. Mas o mais difícil não é aprovar uma lei. O mais difícil é você fazer com que se cumpra o que está escrito nessa lei. Isso é uma coisa que é muito difícil. E as nossas políticas públicas, né, as nossas leis que estabelecem políticas públicas, elas que trazem princípios, principalmente, elas têm um elemento estruturante que é a articulação. Mas, historicamente, as nossas políticas públicas, elas trabalham de forma isolada, desarticulada. Então, o papel da Frente Parlamentar é esse, é fazer essa articulação, porque é através da articulação que haverá uma grande mobilização da sociedade. Porque se a gente não conseguir mobilizar a sociedade para que ela entenda a importância que a primeira infância tem, o governo, talvez ele entenda que não é importante, porque não tem ninguém cobrando ele. Então, eu acho que, assim, a partir do momento que veio o Marco Legal da Primeira Infância, os seminários, né, toda essa movimentação, depois que o Marco Legal foi aprovado, ninguém mais largou, né, todo mundo está aí tentando implementar, daí veio Criança Feliz, várias iniciativas se consolidando aqui no país. Eu vejo que a gente, assim, tem mobilizado muitas outras frentes, e é o que eu entendo que a gente vai fazer a diferença daqui para frente, né? Cada vez mais a gente vai fazer a diferença. Para quem? Para as nossas crianças? Sim, com toda certeza. Para garantir mais igualdade para as nossas crianças, mas principalmente para o nosso país. Porque é aquilo que a Cláudia disse, se eu quero uma nação melhor, eu tenho que garantir um começo melhor, né? Para essa pessoa que vai adotar essa nação. E quando a gente fala desse desafio da NUP, é algo assim, e por que eu falei que é inovador? Eu vinha pensando sobre isso já há algum tempo, e a gente vinha discutindo, e é algo que vem, assim, ajudar muito. Por quê? Porque, claro, a criança não pode ser vista só dentro da área da saúde. Nós, inclusive, temos uma iniciativa que o Dr. Calil apresentou para o Ministério da Educação, que, pelo menos, os cursos da área de saúde, eles têm que ter disciplinas que tragam o desenvolvimento infantil como uma matéria obrigatória. E ele disse, eu sou médico, o doutor Zacarias Calil, acho que todo mundo conhece, ele é um médico famosíssimo, né, que faz aquela separação dos gêmeos siameses, né, e ele falou, eu sou médico, eu não tive esse tipo de disciplina na faculdade, nós precisamos ter, os nossos profissionais têm que sair com esse conhecimento.
Mas a ANUP vai mais longe, traz para nós a possibilidade da gente incorporar isso dentro da arquitetura, dentro da engenharia. Eu sou engenheira civil, a gente nunca estudou isso também. Dentro da área do direito, dentro da área do meio ambiente, dentro de todas as áreas. Nem cabe a gente citar aqui. E eu vejo isso como transformador. Isso sim vai ser algo transformador, porque a gente vai conseguir mobilizar um outro público, que talvez nem imagina, está lá alheio a essa discussão, a esse debate. E uma coisa que a gente bate muito na tecla dentro da frente parlamentar, que aqui é fácil falar entre eu, o Vital, a Eli, a Cláudia, né, a Júlia, a professora Elizabeth, nós já somos convertidos. O difícil é você convencer quem não é convertido. E é para eles que nós temos que nos esforçar. Por isso que a frente parlamentar, desde que eu assumi a coordenação da frente, em 2019, primeiro, nós dividimos a frente em 5 coordenações. Porque o Brasil é muito grande, ninguém pode querer tocar tudo sozinho. E a gente precisa fazer uma construção coletiva. Então, nós temos 5 coordenações da frente parlamentar da primeira infância. Agora, nós estamos incentivando as assembleias legislativas a fazer as frentes parlamentares estaduais, porque é mais uma esfera que a gente tem para discutir a questão da importância que tem a primeira infância dentro dos planos estaduais, né, dos governos estaduais. Nós precisamos transformar a primeira infância nos estados e nos municípios uma política de Estado, e não uma política de governo que, quando troca o governo, muda tudo. Nós precisamos que tenha a continuidade de tudo aquilo que é feito, porque todos nós somos passageiros. Eu, a Eli, nós somos passageiros. Mas é importante que tudo aquilo que a gente consiga construir continue, possa servir para quem vem, né, nos substituindo dali para frente. E daí, dentro da frente, a gente elencou 5 eixos da atuação. O primeiro, e o mais importante, no meu ponto de vista, é a implementação do marco legal da primeira infância. O que a ANUP agora está nos ajudando também quando traz esse desafio. Porque vai ser formas também da gente verificar o quanto é possível você fazer com que o marco legal da primeira infância se torne, em diversos aspectos dos seus artigos, políticas públicas que melhorem a vida das crianças. Segundo, é a questão da intersetorialidade. É aquilo que eu falava antes. As nossas políticas públicas, historicamente, elas sempre foram setoriais, desarticuladas, e daí parece que cada um vive num mundo isolado, quando, na verdade, nós teríamos que debater tudo junto, para evitar, inclusive, desperdício. Nós teríamos um resultado muito melhor quando a gente trabalha de forma intersetorial. Mas é que existe a criança da assistência social, existe a criança da educação, existe a criança da saúde, e assim vai. Mas é que nós é que temos que existir para a criança. Ela é o motivo de nós existirmos, e não o contrário. O terceiro eixo nosso é a interinstitucionalidade, que é a gente poder juntar as instituições. E agora a gente teve assim, a alegria, né? Depois de ter sancionado o Marco Legal da Primeira Infância, que foi o papel do parlamento, aprovado o Marco Legal da Primeira Infância, que foi o papel do parlamento, o Executivo lançar o Criança Feliz, o CNJ, que é o Sistema de Justiça, fazer o Pacto Nacional pela Primeira Infância. E a partir do momento que ele assume o pacto, ele também assume um compromisso de levar conhecimento para os juízes, promotores, defensores públicos, enfim. Todo o sistema de justiça está sendo também capacitado para que ele possa entender o que a lei quer dizer. Porque uma coisa é você ler a lei e não entender nada da ciência. Outra coisa é você entender da ciência e daí ler a lei. Aí você vai entender por que estender a licença maternidade por 6 meses é importante. Por que a gente tem que promover isso? Não é mais uma obrigação, como muitas pessoas acham. Ao contrário, é um investimento que nós estamos fazendo. E o quarto eixo é a questão do orçamento. Nós não podemos fazer políticas públicas sem orçamento. Então, em 2019, a Frente Parlamentar fez uma iniciativa junto ao governo federal, uma indicação, para que ele colocasse no plano plurianual a primeira infância como uma prioridade da agenda política desse plano. E ele acatou, assim o fez, agora tramita já no Ministério da Economia um estudo junto da Unicef do orçamento criança, eles vão começar a construir os planos orçamentários dentro dos ministérios para que a gente possa efetivar o marco legal, mais um dos seus artigos,
que diz que o governo tem que mostrar para a sociedade quanto ele investe na primeira infância e o quanto que isso representa do orçamento público. Isso é muito importante. Nós temos que ter essa informação. E isso de todos os entes, município, estado e União. E o quinto item, né, o quinto eixo da nossa frente, que a gente tem como princípio, é a questão do monitoramento, porque você também não consegue medir aquilo que você não consegue avaliar. Então, essa avaliação e monitoramento são coisas que nos faz com que a gente possa, desde o monitoramento que muitas das instituições já fazem, de várias políticas públicas, a gente está aprendendo isso, e agora existe um conselho também, formado pela Casa Civil, pelo Ministério da Economia e pela CGU, se eu não estou enganada, que vai criar os indicadores. E os primeiros indicadores que serão criados, a Frente Parlamentar pediu para que fossem os indicadores da primeira infância. Então, assim, ó, o que eu queria, assim, para concluir, dizer que eu fiquei muito feliz, porque, além de vocês nos ajudarem a quebrar essa cultura que desenvolvimento é só peso e medida, e que a gente só tem que tratar na questão da área da saúde, vocês cumprem 2 artigos do Estatuto do Marco Legal da Primeira Infância. O artigo 7º, que diz, perdão, o artigo 9º, que diz que as políticas para a primeira infância são articuladas com as instituições de formação profissional, visando a adequação de seus cursos às características e necessidade das crianças e a formação de profissionais qualificados. Então, vocês estão cumprindo um dos artigos. E o segundo artigo que vocês também cumprem, com todos os seus incisos, é o artigo 12, que diz: a sociedade participa solidariamente com a família e o Estado da proteção e da promoção da criança na primeira infância. Então, assim, quero encerrar deixando aqui os parabéns em nome da Frente Parlamentar ANUP, primeiro pelo desafio, mas muito maior ainda, nossos parabéns e o nosso reconhecimento do trabalho da ANUP por estar cumprindo também o Marco Legal da Primeira Infância. Isso é um verdadeiro pacto com a primeira infância. Muito obrigada, deputada Leandre. Eu acho que a academia, né, pode ser um grande agente para apoiar a disseminação e implementação do Marco Legal pela Primeira Infância. Esperamos que os grupos, né, que forem desenvolver seus projetos leiam o Marco Legal, já está no nosso blog esse material também, para que eles acessem. Eu queria agradecer demais também a todo o apoio, seu apoio da Frente Parlamentar, enfim, todo mundo, acho que todo mundo é como o Vital falou, todo mundo se apaixona pela primeira infância, forma rede, faz tudo junto, na hora que convida, todo mundo aceita. Só para encerrar, eu vou passar a fala para a Beth, a nossa presidente, para ela fazer as considerações finais e a gente encerrar aqui o webinar. Beth, você está aí? Tô sim. Então, eu quero agradecer a todos os participantes, não só os nossos palestrantes, professor Vital, Cláudia, Eli, o nosso Rafael, que não está mais aqui, a nossa grande deputada Leandre, que é uma pessoa que vocaliza essa causa dentro do parlamento, que defende com grande galhardia e grande, como todo mundo pôde ver agora, com o peito aberto essa causa. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Dizer, Júlia, vamos conversar com a Eli para a gente montar o webinar. Vamos ver se a gente, sei lá, uma vez por mês, a gente junta coordenadores do Criança Feliz, pessoas que podem ajudar a gente a ajudar os professores a pensar, e, quem sabe, a gente ter um fórum permanente de discussão com essas pessoas que estão na linha de frente. Porque o que eu reparei o tempo inteiro é que todo tempo tinha gente muito engajada. O professor Vital foi muito elogiado, as pessoas agradeceram muito. Cláudia fez uma apresentação linda. A Eli ela mesma, é o programa Criança Feliz, a professora Leandre também. Eu quero agradecer muito a todos vocês, agradecer você, Júlia, porque se não fosse você, nada disso aconteceria. Não basta a presidente dizer que quer fazer alguma coisa, ela disse que quer fazer e vai cuidar de outra coisa. Então, se hoje o Criança Feliz está em pé, a gente deve isso a você, a nossa Fundação Maria Cília Souto Vidigal, a Eli, a Leandre, os parceiros que estão com você hoje, o Impacto Global, o CNJ, todo mundo que está com você. Gente, muito obrigada mesmo, e até a próxima. Obrigada, Beth. Obrigada a todos mais uma vez.
Ministério da Cidadania, Bernardo Vanli, o Vital da Rede Nacional pela Primeira Infância, a deputada Leandre, o Rafael da UEI. Enfim, é com gratidão que a gente encerra esse webinar. A gente só não vai responder dúvidas, tinha dúvidas, comentários, porque a gente estourou muito tempo, né? Falas incríveis, também tivemos um probleminha técnico, mas o webinar inteiro vai ficar disponível no site do desafio. Quem tiver dúvida, manda também no site, no formulário, tá? Que a gente pode responder, pode passar para os palestrantes, para eles ajudarem a gente a responder. Mais uma vez, entrem, acessem, naveguem pelo blog, leiam o regulamento, mandem dúvidas, se inscrevam na newsletter. Muito obrigada a todos, gente. Um abraço grande. Obrigada aos que ficaram até agora, até o final também. Abraço, gratidão.